Grande Matheus Passinato, que legal tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por participar da live. Tá tudo bem? Tudo bem, Fernando? Prazer estar falando com você, viu? Horário um pouco atípico, né, pela diferença de fuso horário, mas, cara, é um prazerzão estar com você aqui, Você viu? faz que nem o Cristiano Ronaldo, você usa o seu filho de peso também, fica levantando, puxando. A gente faz, cara, nós fazemos sim, de vez em quando algum exercício que dá, a gente procura fazer, porque para nós é um exercício, para eles é uma diversão, né? Então isso acaba ajudando um ao outro, né? Legal. Como é que está a sua situação no Moreirense? Porque você estava emprestado, né? Até onde eu soube. Eles vão comprar o teu passe? Como é que ficou acertado isso, Matheus? Olha, eu tenho contrato, fiz aqui por 2 temporadas, né? Então termina no final de 2020 e 21, no caso, né? A primeira é 19 e 20 e 20 e 21. E aí, enfim, na verdade eu não sei qual que é realmente a intenção, né? Mas eu tô focado em jogar nessa questão burocrática, enfim, de compra ou não. Aí até mesmo porque a gente não acabou a época, a gente tem que buscar nossos objetivos, né? Então, acredito que no final da época isso possa ser resolvido, né? Agora, você chegou no lugar do Jonathan, né? Inclusive, ele saiu através de uma situação meio polêmica e tal, e aí você chegou e acabou abraçando bem a posição, né? O pessoal acabou gostando do seu desempenho, né, Matheus? Na verdade, cara, eu esperava já há um certo tempo uma oportunidade aqui na Europa para poder vir jogar, né? Eu tenho cidadania italiana, né? Então esse foi um dos meus objetivos que eu tive. E com a saída do Jonathan, o Moreirense entrou em contato comigo e, cara, foi tudo muito rápido mesmo, né? Eu estava na pausa da Copa América lá no Brasil e questão de 2 semanas eu estava descansando, viajando com a minha esposa, e 2 semanas eu estava aqui em Portugal, né? Então, pude vir, me preparei psicologicamente para isso. Claro que tem aquele período de adaptação, de treinamentos, de jogos, mas graças a Deus eu consegui passar essa fase o mais rápido possível. E, Fernando, estou me sentindo muito bem jogar, é um campeonato muito bom de jogar, campeonato que tem uma visibilidade muito grande, então estou gostando muito. Estou gostando muito mesmo. A gente sabe que uma das suas características é jogar com os pés, né? Você é um goleiro que sabe muito bem sair com os pés, e essa é uma característica que muito técnico está querendo, principalmente aqueles técnicos que gostam do jogo mais rápido e gostam de até colocar um goleiro como um zagueiro que faz parte do esquema tático. É uma característica que você já tinha há muito tempo, Matheus Passinato? Olha, eu fui aprimorando, cara. Eu confesso que não vim desde da base, né, tendo essa característica, então eu tive que aprender conforme eu fui evoluindo como goleiro, até um pouco tardio. Eu me vejo como fazendo o básico, o simples, né, nessa situação, o suficiente, né? E assim, depende tudo de muito da forma de jogo dos treinadores, né? Se quer saída de jogo, é, saída curta, a possibilidade de você fazer aquela transição como um terceiro zagueiro, um líbero ali atrás, a cobertura da zaga, que também é algo que a gente treina muito, né? Por exemplo, a nossa linha de zagueiros fica adiantada e nós fazemos essa cobertura de bolas longas. Então, Fernandinho, eu acho que assim, a gente tem que ser bom um pouco em cada coisa, né? Mas eu tenho que aprimorar muito ainda. Claro que é isso eu tenho comigo. Com o passar do tempo, a gente vai ficando cada vez melhor, né? Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem cumprido bem aquilo que é pedido para nós aqui. Eu queria saber sobre um almoço, que tem um atacante aí que te ofereceu um almoço quando você foi na área para dar um cabeceio aí. Ele já pagou essa dívida ou não, hein? Esse avançado aqui é um dos maiores mãos de vaca que eu já conheci. Brincadeira, brincadeira, Fernando. Mas devido a essa situação aqui do corona, nós ficamos adiando. Ele falou que ia pagar, falou que ia me levar, mas falou até mesmo para os jornais, enfim. Mas até agora nada. Eu estou aqui na espera. Até dei uma cutucada nele esses dias aí vamos ver. A gente fica na esperança, né? Mas você sabe como é que é, né?
É o Fábio, né? Que ele é um dos artilheiros, inclusive, do campeonato, né? Ele tem 6 gols já e está buscando artilharia, né? Exatamente, exatamente. O Fábio está numa fase muito boa e já vem de 6 jogos consecutivos a marcar. Desde essa sequência que nós ficamos sem perder, então ele marcando, até mesmo contra o Vitória de Setúbal, onde eu pude dar assistência para ele, né? Então ele está vendo uma fase muito boa. Nosso plantel aqui, Fernandinho, ele é muito bom, muito gostoso de trabalhar. O pessoal aqui todo dedicado, trabalha muito e assim isso só tende a contribuir. Tem a fase boa do Fábio, então isso tudo ajuda o time a ficar homogêneo, vamos dizer assim, né? Mas precisa pagar, né? Você precisa cobrar ele de novo aí, porque não dá, não. O cara é muito muquirana, pô. Eu tô esperando ele entrar aqui na live aqui, mas ele não quis entrar, não. Eu acho que ele tá segurando aí, porque ele sabia que a gente ia tocar nesse assunto aqui, mas eu vou cobrar. Agora, Matheus, me diz uma coisa. A gente sabe que a língua é a mesma, né, aí em Portugal, mas algumas palavras têm significados diferentes aqui no Brasil e aí em Portugal. Né? E você já deve ter notado com certeza. Qual a palavra que mais te causou estranheza quando você chegou aí? Você falou assim, nossa, mas no Brasil quer dizer uma outra coisa isso aí. Cara, eu acho que foi rapariga. Rapariga, porque aqui é normal você falar uma menina que é uma rapariga, né? Agora no Brasil, uma rapariga, cara, pô, você tá xingando ela, a mãe dela, assim, todo mundo. Eu acho que foi essa, cara. Miúdo também, que, por exemplo, miúdo é uma criança, por exemplo, da fase do meu filho de 5 anos. E miúdo para nós e os miúdos do frango, enfim, aquela coisa, a parte do estomacal, né? Então, tem essas partes aí, né? Mas tem mais algumas também, acho que de momento acho que são essas aqui, Fernandinho. E me diz uma coisa, você fez um post, Matheus Passinato, em 2019, dizendo assim, ainda bem que vai chegar 2020, porque você falou de contusões, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho das contusões, mas você falou de injustiça, você usou essa palavra no seu post. Quais foram as injustiças que você sofreu em 2019? Olha, Fernando, eu prefiro não ser muito específico, né? Mas eu posso dizer que o momento que eu vivi ali no São Bento, antes e após a minha lesão, contribuiu para que eu me fechasse um pouco mais e deixasse todas as dúvidas um pouco de lado. Claro que quando a gente está machucado, quando a gente não tá jogando, a gente fica pensa um monte de coisa, né? Então, devido à forma como quiseram minha contratação e como fui tratado, teve algumas coisas que ocorreram, algumas injustiças ali dentro. Mas não vem ao caso, eu acho que é uma águas passadas, a gente está aqui para aprender. Torço pelo São Bento, não tem, acho que, nada de mágoa, de nada, muito pelo contrário. Tenho muitos amigos lá jogando, enfim, é uma cidade muito boa. Mas isso é normal, Fernando. Isso posso falar que todo jogador de futebol sofreu injustiça. Até o exemplo do Fábio, o avançado, né? Ele no Marítimo ele ficou 1 ano sem jogar por causa que não quis renovar um contrato que não estava nos moldes que ele queria. Então, todo mundo sofre injustiça. Então, isso você tem duas escolhas, né, Fernando? Ou isso te abala ou isso te motiva, né? Então, comigo aconteceu algumas coisas. Não foi somente no São Bento, foi no Vila Nova, foi no 15 de Piracicaba, foi em vários outros clubes. Enfim, a gente fala, né? Mas aquele post, Fernando, foi mais para trazer um pouco a realidade. Porque, sabe, Instagram a gente sempre posta as coisas boas, sorriso, em comunhão, pô, legal, saindo, jantando, legal. E não é só assim. A gente sabe que a nossa vida não é assim. São alguns momentos, sabe, que a gente está, né, nessa alegria, mas tem alguns momentos que tem tristeza, que tem injustiça, que tem medo, enfim, é normal, é a nossa vida. Então, foi mais ou menos nesse âmbito aí de dizer também que o Instagram também não é só coisa boa. O futebol, aí você também, se não quiser dar nomes, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou pedindo. Mas no futebol tem muito traíra, Matheus? Tem, como todo lugar, sempre tem. Sempre tem aquele que quer passar por cima de você ou não quer ver você melhor do que o outro. É normal. Fernando, a mesma coisa de falar no jornalista que está chegando. Você sabe muito bem como funciona, né? Alguém querendo tomar seu lugar. É como toda empresa, como todo trabalho, onde há concorrência, sempre tem traíra, né? Então, do futebol não fica de fora, não.
Agora, como é que foi o período de contusão, hein, Matheus? Muito difícil, né? Você acabou sofrendo uma contusão até que séria. Como é que foi aquele momento da depressão, da vontade de às vezes, desistir de tudo? Como é que é o momento em que você tenta se recuperar, tá louco para jogar, porque a vida do jogador de futebol é jogar, e não consegue, cara? É um momento triste, né? Eu digo que, ao menos para mim, não me chegou nem ao fato de ser uma depressão, nem nada, muito pelo contrário, mas assim, um período de reflexão, onde eu fiquei pensando aquilo que eu poderia ter feito diferente ou aquilo que eu devia ter feito e não fiz. Então, tem esse período assim que você fica pensando muito, né? Claro que hoje, como sou casado, tenho filhos, enfim, a gente pensa muito mais neles do que até mesmo em nós, né? Porque a gente quer dar uma condição legal para eles, né? Eu não procuro ser aquela pessoa que ostenta, que quero ser rico através do futebol, só quero dar uma condição boa para minha família. Então, sabe, quando tem uma contusão, você vê os teus sonhos, os teus objetivos um pouco mais distantes. Então, você fica se perguntando, né? Pô, às vezes o porquê e às vezes a melhor palavra é para quê, né? Para que isso está acontecendo? O que isso quer me ensinar? Então, como eu falei antes, relacionado às injustiças, tem que trazer tudo aquilo que acontece na nossa vida e trazer de um lado positivo, porque se deixar a desculpa, se deixar tudo aquilo que possa influenciar negativamente tomar conta, você tem cada vez mais para baixo. Agora, conforme você vai pensando positivo e tendo sempre a esperança, né, crendo que Deus tem reservado coisas boas na frente, isso acontece de uma forma natural. E relacionado até a questão do Moreirense aqui, mais ou menos para você trazer como fato, né? Eu estava lá no São Bento, operei, depois de um mês aí eu já voltei a treinar com o grupo normalmente, né? E aí comecei para os jogos. Fiz um jogo e aí depois parou tudo. Eu não sabia se eu ia voltar a ser titular depois da pausa da Copa América, se eu ia voltar para o banco. E do nada aconteceu essa negociação aqui com o Moreirense. E vim para cá e foi como aconteceu. Legal. Você até falou, Matheus, a gente para refletir algumas coisas que a gente faria diferente, né? O que você faria diferente até agora na sua carreira? Você falou assim, parei para refletir. O que você faria diferente? Eu acho que eu teria começado um pouco antes, viu, Fernando? Eu sou de Concórdia, Santa Catarina, e eu sou do interior da cidade, né? Lá a gente fala comunidade, né? Comunidade aqui é um âmbito diferente, mas como se fosse um sítio, né? Então, eu saí de casa para jogar com 16 anos, né? Eu tive na escolinha lá do Canarinho, lá de Concórdia, né? Aprendi, mas passei 1 ano e meio lá e eu saí com 16 anos. Então, eu comecei a aprender tecnicamente aquilo que o goleiro precisa, mais ou menos com essa idade. E, cara, Fernandinho, 16 anos, pô, moleque tá em clube grande, seleção brasileira, disputando mundial, é uma outra realidade. Então, eu acho que talvez para o meu filho, eu acho que se ele quisesse, eu colocaria ele antes, ao menos para, enfim, claro que a gente nunca sabe se vai dar certo ou não, né? Mas ele para ter uma bagagem um pouco maior, né? Acredito que isso, cara, não tem muito arrependimento no futebol, acho que aquilo que eu tinha que fazer eu fiz, tentei aproveitar da melhor maneira possível, sempre procurando treinar ao máximo, jogar ao máximo. Goleiro, você sabe como é que funciona a vida de goleiro, tem dias bons, tem dias ruins, e é assim, eu acho que é basicamente isso, Fernando. E você também falou em justiça, teve um lance pelo Vila Nova que ninguém entendeu, que foi uma expulsão que você teve. Você foi bater tiro de meta, tomou cartão, depois você bateu outro tiro de meta e acabou sendo expulso. O que aconteceu naquele lance exatamente? Que todo mundo que vê aquele lance não consegue entender, Matheus Pacinato, o que aconteceu? Pois é, foi lá na Curuzu contra o Paysandu, né? A gente sabe que lá jogar na Curuzu é difícil pelo clima, pela torcida do Paysandu, e o clube na época não estava num bom momento, né?
E nós tínhamos informações que o árbitro que ia apitar, ele tava puxando, sempre era caseiro e puxava para o Paysandu. Então, naquele lance que aconteceu, eu estava segurando um pouco o jogo, né? Claro, não sem tanta pressa para bater o tiro de meta. Então, eu dei uma segurada no jogo e aí ele veio e me deu amarelo. Tá, e beleza, peguei, fui lá, vim para trás, peguei a garrafa, tomei um gole de água e fui bater o tiro de meta. Quando eu estava indo bater o tiro de meta, ele me veio com o segundo amarelo e me expulsou. Então, assim, eu dei um pouco de brecha? Dei, porque eu poderia ter voltado e não poderia ter tomado água. Mas foi totalmente assim, não deu, Fernandinho, não deu 5 segundos, 10 segundos, vamos dizer assim. Então, a gente sabe que isso acontece. É uma das injustiças do futebol, vamos dizer assim. Eu me senti muito injustiçado, porque depois da expulsão, nós ficamos com a menos e se eu não me engano, nós ganhamos o jogo no finalzinho com o gol do... Pô, me esqueci o nome do atacante, mas ganhamos o jogo no finalzinho, cara. Então, pô, jogar com um a menos, na Curuzu, cara, foi muito complicado. Mas graças a Deus que aconteceu e assim, foi o único fato da minha carreira. Falei comigo mesmo. Isso, a Mari que falou, Ramon, isso, o Ramon fez o gol. Isso. E nunca mais eu vou dar esse tipo de brecha para que possa acontecer isso. Como você falou, eu já tinha até deixado de lado, esquecido, mas você como jornalista, você puxou aí a memória e é algo que não fica marcado na nossa carreira. Então, foi um lance e espero que nunca mais aconteça. Até porque você não tem, né, lances de indisciplina, né? Por isso que eu estou perguntando, porque foi um fato muito curioso que aconteceu com você. Você estava falando até da sua filhinha pequena, que nasceu, que é recém-nascida. Você acompanhou o nascimento dela de longe, cara? Conta essa história aí pra gente. Cara, quando ela foi nascer, foi logo quando começou os decretos da DGS aqui, né, que não poderia haver a troca de acompanhante de internamentos. Ou seja, quem entrasse para acompanhar a minha esposa só ia poder sair quando ela tivesse a alta, né? Então, a minha filha nasceu dia 9 de março, que foi numa segunda-feira, depois do jogo contra o Marítimo. E o que nós tínhamos planejado era o seguinte, a minha sogra estava aqui, então ela passaria a noite com ela, e até ao meio-dia, e depois eu iria à tarde e até a hora de dormir, mais ou menos, para ficar com ela. Tanto que eu fui para o hospital sem roupa nada, só com a roupa do corpo. E a minha sogra levou todas as coisas. Aí chegando lá no hospital, aí tinha esse decreto aí da DGS, que não era nem a questão do hospital, mas sim como se fosse o Ministério da Saúde, né, um decreto, que só poderia ver isso. Então, assim, até então não tinha feito nada com os campeonatos, estava tudo normal, né? Esse aqui, na segunda-feira, nossa folga. Então, a alta da cesárea era na quinta-feira, 3 dias, geralmente são 3 dias. Então, eu ficaria todos esses dias aí sem treinar. Então, eu pensei comigo, nesse momento, a minha família precisa de mim, a minha esposa precisa de mim, nós estamos num outro país, né? Eu quero estar junto da minha filha, eu quero ver o nascimento, eu quero cortar o cordão umbilical e, assim, eu priorizei minha família aqui nesse momento, né? Então, passei toda a situação para o treinador, para os dirigentes, e aí, claro, eles ficaram um pouco surpresos, né? Porque esse decreto tinha sido algumas horas antes, né? De eu ir para o hospital para o parto, né? Então, mas expliquei toda a situação e aí também eles entenderam, né? E aí foi isso, né? Então eu fiquei com a roupa do corpo, tive que comprar todas as outras coisas, parte de dente, peguei a roupa do hospital de enfermeiro para dormir, cara. Cara, foi uma loucura, foi uma loucura. E aí foi, mas graças a Deus deu tudo certo. Fui lá, pude cortar o cordão umbilical, fiquei com ela, fiquei aqueles 3 dias. E aí, durante esses 3 dias, foi quando, primeiro, o nosso corpo foi, o nosso jogo foi decretado que seria de portões fechados. E aí, depois, na quinta-feira, a alta foi mais ou menos umas 4h30, 5 horas da tarde. E quando foi 2 horas da tarde, aí foi quando tinha sido suspenso todos os treinos e jogos, né? Então, deu tudo certo, cara. Deu tudo certo para que eu pudesse estar com a minha família, dar todo o suporte para minha esposa, ver o nascimento da minha filha, ter esse prazer de cortar o cordão umbilical e depois
voltar para casa sem, entre aspas, uma perda significativa, né? Qual é o teu apelido aí no Moreirense, ô Matheus? Cara, não, mas era Pazinato, né? Mas, Paze. Aqui o pessoal costuma encurtar, né? Vamos dizer assim, né? Os nomes. Então ficou Paze. Então agora aqui é Paze. Então é Matheus Pazinato, aí vira o Pazi, é isso? E virou Paze. Exatamente. Agora, me diz uma coisa, o futebol português, qual que é a grande diferença do futebol português pro futebol brasileiro, na sua opinião? O que você conseguiu detectar de diferente, Pazinato? Olha, aqui a parte tática de todos, né? Seja desde os atacantes, meio-campos, tem que ser muito bem executada, né? A parte individual ela fica um pouco de lado referente à tática. Então, o jogo aqui também ele fica mais rápido, é obrigado a molhar o campo antes dos jogos. Então, tem essa parte também de velocidade do jogo, né? Um jogo um pouco mais intenso devido também a essas condições dos gramados, né? E, particularmente, comigo também essa questão de jogar mais avançado, né? Para fazer essa cobertura da linha defensiva. Então, basicamente é isso. Tem outros detalhes que durante os jogos, enfim, posicionamento de linha de defesa, de bola parada, de saída de jogo, mas eu acho que a grande diferença, eu acho que é essa, Fernandinho. Até porque os técnicos portugueses estão muito em alta, né? A gente vê os técnicos portugueses fazendo um grande trabalho, todos eles espalhados pela Europa, aqui pelo Brasil também, muitos na América do Sul, e eles têm eles são muito bem conceituados pelo mundo, né? E você estava falando muito, né, da obediência tática, e isso é muito importante também. E o Mourinho aí é idolatrado, né? Inclusive, né, Pazinato? Exatamente, né? Ele aqui vamos dizer assim, que é logo abaixo do Cristiano Ronaldo aqui. A Mourinho tem muita moral aqui em Portugal, né? Como você falou, os técnicos portugueses aqui estão muito em alta. Eu acho que eles têm uma percepção muito boa mesmo dos jogos, e tanto que eles estão tendo esse destaque no mundo todo, né? Então, aqui no Moreirense eu peguei 2 treinadores, né? Teve uma troca agora antes da virada do ano. Então, os 2 treinadores portugueses e cada treinador com a sua característica, cada treinador consigo aprender e ainda vou aprender muito mais, né? Então, isso é muito bom, sabe? Você está no clube e você consegue aprender, você não consegue só jogar. Eu penso dessa forma, a gente tem que aprender sempre, né, Fernando? Então, aprendi com o Vitor Campelos, que estava aqui, tô aprendendo com o Ricardo Soares, que agora é nosso atual treinador também. Então, cara, é muito bom, sabe? Poder aprender e depois, quem sabe, passar esse aprendizado lá na frente. Porque ainda não sei se eu vou continuar ou não no futebol quando parar de jogar, mas esse conhecimento eu vou ter sempre comigo, né? Você não tem, por enquanto, nenhuma pretensão de ser técnico, coordenador, alguma coisa assim, ou preparador de goleiros, nada? A princípio não, né? Claro que é uma ideia muito vaga, né? Mas eu não ao menos até agora não me vendo no futebol. Tanto que quando estava no Brasil, estava fazendo faculdade de administração também. Então, a princípio não. Mas tudo pode acontecer. Quem sabe um diretor, um gerente de futebol, treinador de goleiro não me vejo e por enquanto técnico também não. Mas eu acho que conforme a gente vai aprendendo, a gente vai poder lá na frente ajudar de uma forma ou outra, né? A gente sabe que na Europa, né, sempre há encontros dos brasileiros, né? Existem muitos brasileiros espalhados pelos países e eles acabam sempre se encontrando, se reunindo. Tem algum brasileiro que joga aí que você vê sempre, Pazinato, que é bem seu amigo? O pessoal se reúne mesmo? Como é que é? Sim, cara, a gente se reúne aqui, tanto que tem muitos brasileiros aqui em Portugal, né? Tem a maioria é os do clube, do Moreirense, que eu tenho contato, né? Mas só para você ter uma ideia, tem até o Matheus Kaiser, que era goleiro comigo lá no Vila Nova, que está aqui no Boa Vista também. Então, assim, é muito coincidência, né? Você tá no mesmo clube, depois vir aqui para cá na mesma época e poder manter esse contato e amizade, né? É, também
por exemplo, eu moro aqui em Guimarães, né? Moreira de Cónegos, como se fosse uma, não digo uma freguesia, não sei exatamente a palavra, né, para definir, mas vira e mexe a gente encontra os jogadores aqui do Vitória, o Lucas Evangelista, meu amigo, também o Davidson também, que acabei conhecendo, então a gente tem esse contato aqui praticamente diário, né, vamos dizer assim, né? E como goleiro, é lógico que sempre quando a gente começa, a gente tenta se inspirar em alguém, né, Pazinato? Quem você se inspirou, cara? Cara, eu tive o prazer de ver o Brasil ser campeão mundial, né? Então, aqueles três goleiros que estavam lá, Marcos, Dider, Rogério Ceni, para mim foram quem eu consegui ver jogar, né? Eu vi muitos vídeos do Tafarel depois, né? Mas quem eu vi jogar foram esses três. E, cara, desde os meus 4 anos eu sempre quis ser goleiro. Então, cada vez ver o Marcos no Palmeiras, o Rogério no São Paulo, o Dida no Milan. Depois, quando ele voltou para o Brasil, cara, foi assim, para mim, foi a minha grande inspiração. Então, eu vejo esses três. Um pouco mais até o mesmo Rogério Ceni, porque eu pude jogar contra ele e nós conversamos antes e depois do jogo e foi um cara que comigo foi super, super nota 10. Eu lembro que eu estava começando a jogar pelo 15 no Paulistão e ele veio, me chamou pelo nome, falou que tinha visto meu jogo anterior, que tinha ido bem. E assim, Fernandinho, não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, né? E ele foi, fez, então me deixou muito tranquilo para poder jogar, né? Então, eu acho que são esses três, mas em especial o Rogério pela essa postura dentro e fora de campo também. O Rogério é um cara sensacional mesmo. Pazinato, a gente sempre pergunta aqui, e aí eu já quero que você vá refrescando a sua memória, alguma história engraçada que os jogadores tenham passado no Vixe, futebol que temos possam muitas. ser contadas. Então, Deixa eu pôr meu telefone para carregar aqui. gostaria que você contasse alguma história bem engraçada que você tenha passado. Ontem o Estevam Soares contou várias histórias super engraçadas, o Muricy contou também, quando ele foi se encontrar com o Ricardo Teixeira. Todo mundo tem uma história boa, né? Queria que você contasse uma ou duas grandes histórias que você tenha passado no futebol para passar para a gente aqui, engraçada. Cara, olha, eu tive várias histórias engraçadas, mas uma que mais me marcou foi que, até falei isso nas outras lives aqui, não sei se o pessoal está acompanhando, foi que eu cheguei no alojamento de um clube e esse alojamento era um antigo IML. Eu fui chegando assim, na estrada de chão batido, Fernandinho, aí aquele pó levantando, foi lá no Mato Grosso. Aí chegando, assim, eu falei, longe da cidade, eu falei, meu, onde é que esses caras estão me levando? Pelo amor de Deus. Aí fui chegando, aquele mato alto, assim, aí encostamos o carro, assim, eu lembro até hoje, era um prédio de um andar só, meio azul, e a janela toda quebrada, o mato até na altura da janela, e os caras falam, não, é aqui o alojamento do clube. Eu falei, não, tá de brincadeira comigo, cara, não é possível, não. Falei, não, é aqui, é aqui. Aí eu fui entrando, tava eu e mais dois amigos, né? E aí, no que nós abrimos a porta, aí demos de cara com aquela maca de concreto, assim, para examinar os corpos, assim, sabe? Mano do céu, olha o que tá acontecendo aqui na minha parada. É aquele filme de terror que tá se tornando realidade. E, pô, cara, fomos lá e não vimos ninguém lá dentro. Pô, os caras estavam tudo lá fora, no quintal, no mato alto, fazendo aquele churrasco de espetinho de gato lá, como se nada tivesse acontecido, cara. Pô, e aí, tanto fez, tanto faz. Cara, pô, vem aqui pro churrasco. Eu falei, não, deixa a gente ficar tranquilo aqui agora, que estamos processando informação ainda. E, cara, pra dormir aquela noite, tinha um ventilador no quarto, Mato Grosso, um calor danado. E, ó, aquele ventilador assim, nheque, nheque, nheque. Cara, eu não preguei o olho, E, cara, aí depois, eu até que teve que fazer um agradecimento aqui, que teve a família Pardal lá de Rondonópolis, que, assim, eu tive amizade com o Luiz Felipe, né, que jogávamos juntos. E aí, tanto que, assim, no que eu falei a situação para ele, os pais dele já nos ajudaram de imediato, eu e esses mais dois amigos, nos colocaram em um hotel, pagaram a diária de uma semana toda até a gente resolver a nossa vida para poder voltar para casa. Mas, Fernandinho, essa experiência, cara, foi assim. Ó, não, mas tem outras histórias também.
teve uma vez que eu vim fazer uma viagem, e aí, cara, foi talvez os empresários na época, e aí na volta dessa viagem, aí tinha um voo de Guarulhos a Chapecó. Só que o pessoal não tinha comprado a passagem, ele tinha só reservado. Só que chegou na hora, como não teve pagamento, declinou. E era 8 horas, 9 horas da noite. E aí, cara, pra onde que eu vou? Aí E o cara aí? falou, não, fica tranquilo que vai ter um amigo nosso que vai te pegar, vai te levar para casa, você vai passar a noite aí e amanhã você vai para casa. Ah, quem disse que foi o amigo lá? Foi um outro cara que chegou assim, mano, aquele bonezinho aqui, pá, em São Paulo, e eu, pô, do interior ainda, tava com 16 anos, cara. Ele falou, pô, você que é o goleiro Matheus aí? Ele falou, sou eu e tal. Não, vem com nós aí, que o nosso amigo aí chamou você para vir com a gente. Cara, pensa, eu do interior, sempre vi aquelas notícias lá, só TV aberta, então você fala, pô, de São Paulo, aquela coisa toda. Você fica com uma imagem, né, que, nossa, é aquela coisa louca, né? Só que é muito contrário. Eu sou casado com uma paulistana, vivo em São Paulo, vi que não é nada assim. Mas tem aquele pensamento, cara, que, meu, você vê da Atena toda hora que acontece, você fica espantado. E, cara, nós fomos saindo de Guarulhos em uma noite, começamos a chegar nas quebradas, e vira para direita, vira para esquerda, paralelepípedo, favela, e aí chegamos, nem sei como que era a casa, eu sei que nós chegamos, falou, aqui, você vai dormir aqui, né, nesse quarto aqui, pô, meio moqueadinho e tal. Quem disse que também que prega o olho, cara? Eu com medo, será que os caras vão me sequestrar? Será que os caras vão me matar? Enfim, aí no outro dia me levaram para o porto e aí acabei indo para casa, né? Mas aí hoje, como eu te falei, não, hoje eu vejo que não tem nada a ver aquela questão, aquele fantasma que é criado, né? Através daquilo que a gente via. Mas várias histórias. São histórias muito boas, eu adorei. Agora, Pazirato, o começo de carreira é muito difícil. Você toma 250 mil nãos para conseguir um sim. Como é que é, hein, cara? Isso é verdade, cara. Se você não tem persistência, não adianta, porque principalmente no começo, você é aquela dúvida, você nunca sabe se vai dar certo ou não, né? Então, deixa eu ficar aqui fica melhor, né? Aqui fica melhor. Você não sabe se vai dar certo ou não, então você só tem aquele sonho e a vontade de jogar. E é isso. Então você vai, faz um teste aqui, não passa. Não é porque você seja ruim, mas talvez pela situação que não deu certo. E o começo é sempre muito difícil. Você não tem apoio, você não tem patrocínio, você tem que investir em você mesmo. E goleiro sempre é dobrado, porque é chuteira, luva, calça, camisa, é tudo isso. E graças a Deus eu sempre tive o apoio dos meus pais, né? O pouco que conseguia, sempre tive apoio, né? Mas graças a Deus isso hoje, né? Posso dizer que eu tô vivendo aquele sonho de início, né? Que eu queria viver do futebol, poder ter o sustento da minha casa através do futebol. E depois que você vai conquistando isso, os sonhos vão se renovando, os objetivos vão aumentando, então é dessa forma. Mas o começo sempre é muito complicado, até você se firmar, até você ter um nome, Fernando, é difícil. E por que você virou goleiro? Cara, outra história engraçada, olha só como é que vai ser. Para começo de história, vou tentar ser breve, mas a minha mãe, quando estava grávida de 3 meses, jogou um campeonato de futsal e foi no gol. Jura? Beleza. Foi. 3 meses, louca, né? Louca da vida. E aí, e essa aqui também. Meu irmão é 7 anos de diferença. E ela me fala que no dia que ela foi para o hospital para eu nascer, ele, antes de ir, ele queria chutar a bola para minha mãe defender, e no gol. Imagina, barrigão de 9 meses. Eu nasci com quase 4 quilos, um boi. E o meu irmão querendo chutar a bola nela. E ela foi. E aí, foi indo. E eu lembro que, com 4 anos de idade, acho que é a primeira lembrança que eu tenho, eu sempre quis ir no gol. E, assim, a nossa família costumava se reunir, e no sítio onde meu pai morava tinha um campo na beira do rio, né? E aí a família se reunia e eu fiquei de fora no começo, né? E aí eu falei, vamos, pai, quero no gol, pai, quero no gol, pai, quero no gol. Aí falando, tá bom, vai no outro time, né? E aí eu lembro exatamente, Fernandinho, aqui assim, aí meu pai chegou cara a cara comigo, eu pensei comigo, é agora que eu faço meu nome, né? Aí eu que ia chutar, eu me atirei para um lado, ele parou a bola e só rolou no outro. Fernando, pensa numa raiva que eu fiquei, cara, pensa numa raiva. Cara, eu queria, nossa,
você não tem ideia, cara. Nossa, eu fiquei com uma semana, 2 aí sem falar com meu pai direito. Quando eu conto essa história para ele dá risada, né? Mas ele sabe o que ele fez, né? Então, desde aí eu sempre quis ser goleiro. Meu irmão também sempre teve um papel fundamental nisso. Muitas vezes, né, judiando, né, com aquela questão de irmão mais velho, né? Não, vamos jogar bola. E chutava forte. Eu com 4, 5, 6 anos, né? Você é pequeno, né? E ele prevalecia às vezes, né? Então, mas é isso, cara. Sempre quis ser goleiro desde essa época aí. O que um bom goleiro precisa ter? Qual é a principal? Claro que a gente sabe várias, mas qual que é a principal característica para você, Pazinato? A mente. Eu acho que a mente num goleiro ela é 90%. Você estando bem fisicamente, bem treinado, isso é um complemento que é essencial. Mas se a sua mente não estiver boa, se você não estiver concentrado, não estiver confiante, isso tudo fica em segundo plano, vamos dizer assim. Então, eu sempre li... Teve um livro que eu não me recordo qual, mas teve uma frase que falava mais ou menos assim, que a diferença entre um grande atleta a um bom atleta é que o grande atleta ele se concentra um pouco mais. Então, eu sempre trago isso para mim. É difícil, às vezes é difícil. Tem dias que a gente é humano, cara. A gente tem problemas na nossa casa. Cara, é normal, mas dentro de campo a gente tem que ser robô, né? Ou a gente tem que ser bem e assim a gente tem que filtrar ao máximo. E tem vezes que é um pouco mais difícil essa questão de você se concentrar de uma mesma forma de um jogo para o outro, né? Mas claro que com a prática isso se torna mais habitual. Então, eu acho que a mentalidade de um goleiro, a concentração dele é que diferencia e para mim, eu acho que é a peça-chave. O Paulo Reale está te entregando. O que é isso? Vamos ver. Pergunta para ele sobre os apelidos Pazimito e Passanada. Paulo aqui ele gosta, né? Gosta da resenha. Esse Pazimito aí surgiu lá na época do 15, né? E nem sei exatamente como foi, mas eu sei que foi depois que nós fomos campeões aí da Copa Paulista, né? Fomos campeões dos pênaltis, aí eu peguei 2 pênaltis e fizemos os cinco gols, então a gente foi campeão. Mas aí também tem outra história engraçada nessa final aí, cara. Fefão, se você deixar, cara, eu vou puxando aqui, mas Quero, eu essa adoro. Não, Eu adoro essas histórias. Vou deixar para uma outra hora, não sei. Não, pode falar agora, não tem problema. A gente, ainda tem mais 12 minutos de live, dá para você contar a história, sim, pô. Vou tentar falar. Bom, o que acontece? Nós fomos para a final contra a Ferroviária. O primeiro jogo em Piracicaba nós ganhamos de 2-0. Aí o segundo jogo, nós estávamos indo para o jogo, caiu uma chuva que eu nunca vi na minha vida. Enfim. E, cara, nesse dia, o nosso capitão, o Cleiton, ele ia casar. Era exatamente no mesmo dia. Então estava tudo programado de a gente jogar, e depois ele já ia pegar um voo, ia para Piracicaba e ia casar. Se essa mulher falar sim ou não, aí já é outra história. Mas ele... aí o que acontece? Nós saindo do hotel para ir para o jogo, aí o nosso treinador chegou e falou, seguinte, teve um acidente aí com o pessoal, com os roupeiros e tal, eles capotaram na pista, mas estão tudo bem, tá tudo certo com eles. E aí, beleza, fomos para lá, né? Chegamos no estádio, aí, um roupeiro com o olho desse tamanho, outro com o braço aqui que não conseguia, falou, não se preocupa com nós, só pensa no jogo, só pensa na final. E, cara, era um jogo muito importante para o 15, porque o 15, cara, em 2008, perdeu o título nos últimos minutos de jogo. Enfim, era o time que mais jogos, mais vitórias, mais gols, só que nunca tinha sido campeão. Então, assim, era uma responsabilidade para nós muito grande. E, cara, nós chegando lá, aí o Cleiton perguntou, mas e aí meu terno, como é que foi? Aí os caras falaram, puta, seu terno caiu na terra, na lama, quando o caminhão virou, sabe? Mandaram de táxi para Piracicaba, nem sei se vai ficar pronto, mas fica tranquilo, pensa no jogo, depois o terno você dá um jeito. E, cara, eu sei que nós entramos pro jogo, eu sei que 10 minutos de jogo já estava 2-0 para a Ferroviária. 2-0 para a Ferroviária. Eu falei, nossa, cara, a vantagem já tinha ido por água abaixo. O jogo vai, vem. Começo do segundo tempo, aí uma bola parada, Ferroviária 3-0. Eu falei, cara, não é possível, cara. E a gente passou por tudo isso e vamos perder o título. Aí, cara, teve um escanteio a nosso favor. Aí nosso zagueiro foi lá, fez o gol 3-1. Foi para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, nós fomos campeões.
E, cara, aí você que chegando, o Cleiton depois do jogo, não, vamos, que a gente tem que comemorar, tem que levantar a taça, tem que ir, porque não sei se vou ter terno, não sei se a mulher vai falar sim, vai falar não. Vamos lá. Então, assim, foi tudo muito rápido, a comemoração, e depois foi embora e, cara, foi essa loucura toda aí. E falando do apelido, acho que então foi depois disso, né, que aconteceu. E o Passa Nada foi na época do Vila, né? Então, comecei o campeonato lá também fazendo bons jogos e depois a torcida aí falou isso aí. Aí o Paulo também, como assessor de imprensa, jornalista também, ele já puxou esses dois apelidos já também, né? Qual é o seu principal, seu maior amigo dentro do futebol? Cara, são vários, mas não muitos, né? Eu não sei se eu vou falar em nomes pessoalmente, mas eu tenho uma consideração enorme para o Paulo Sérgio, que aliás eu conheci ele, ele é goleiro também, na época de Rondonópolis, né? É um time antes dessa situação ali do IML, do antigo IML, né? E assim, desde então a gente tem uma amizade muito grande. A gente conversa sempre e não só dentro de campo, mas fora de campo também. Então foi uma espécie de mentor, porque eu cheguei lá no time de Rondonópolis muito novo, e ele era o goleiro titular, então ele me ajudou, sabe, me levava para comer, essas coisas aí que tipo o irmão mais velho faz, né? Então eu tenho essa gratidão muito grande por ele. Mas assim, tem várias outras pessoas aqui também que, cara, meu, são várias, mas assim, em especial ele também, porque foi também um mentor, né? Quando eu precisei, me ajudou enviando luvas usadas, luvas novas, e me ajudou bastante aí, cara. Mas aí agora são várias. É que como tem só 9 minutos, não dá tempo de pensar, mas, cara, são muito bacana aí, cara. O futebol proporciona amizades que realmente é verdadeira mesmo, cara. Verdadeira de verdade. Você recebeu alguma proposta durante essa temporada de algum outro clube aí, mesmo de Portugal, ou de algum outro clube da Europa, Pazinato? Não, cara, não. Para mim, Não. não chegou a ter nada. Se foi falado ou não, sempre tem aquela especulação, né? Sai no jornal aqui e tudo mais, mas nada de concreto, não chegou nada. Até porque eu tô 100% focado no Moreirense. Como eu falei, estou muito bem adaptado, estou me sentindo muito bem. Acho que estou vivendo a melhor fase da minha carreira. Estou mais maduro. Passamos poucas e boas, a gente vai amadurecendo e aqui também não vai ser diferente. Então, acho, como nós falamos aqui, né? Não sabe o que vai acontecer, tem um contrato com o Moreirense até a próxima época de empréstimo do 15, né? Então, não sei, tudo pode acontecer e agora eu só quero que essa pandemia aqui passe, posso voltar à nossa vida normal. Pra você ter uma ideia, nem consegui registrar minha filha porque tanto consulado brasileiro quanto consulado italiano não estão atendendo, então sabe, a gente fica nessa situação. Por exemplo, consultas de pediatra, sabe, ou é por videoconferência, a gente tem que se virar aqui. E como eu falei, minha esposa é asmática, do grupo de risco, teve uma certa complicação no pós-parto, aí que está sentindo umas dores muito fortes. Então a gente fica um pouco de mãos atadas, que essa agonia passe logo, né? Mas a gente tem que crer sempre que Deus tem preparado coisas boas na nossa frente, a gente não pode desesperar. Claro, por mais que aflito que a gente fique, né? E, cara, a gente tem que manter nosso pensamento sempre da melhor maneira possível. Só deixa eu mandar um abraço pro Gerson, que é o Gerson Domingos aqui, que ele sempre acompanha minhas lives, é um grande amigo meu ali de São Paulo. E, Gerson, ó, um abraço para você, tamo junto. E vamos marcar um churrasco. Até a próxima vez vai ser na minha casa aí, tá? Sua filha não foi registrada? Qual que é o nome dela, Pazinato? Antonella. Antonella, nome bonito, nome italiano. Tá certo. Você tem cidadania italiana, então nomezinho italiano é sempre bom.